PG. Nesse Dia dos Pais, além do seu presente, ele pode ganhar R$500. Compre nas lojas participantes, cadastre-se e seja mais um ganhador da campanha. Concorra a 40 Vale Compras, sorteio dia 16 de agosto. Campanha Amores SPG. As matérias e opiniões deste programa não representam a opinião deste canal, e sim do seu apresentador, o qual é responsável por elas. Olá, nós estamos no ar com mais um programa Presença Espírita. Hoje é quinta-feira e nós estamos ao vivo para apresentarmos o programa Presença Espírita, que todas as quintas-feiras acontece há mais de 10 anos, sempre trazendo uma notícia, um assunto, uma reflexão para a nossa vida diária. Todos nós somos espíritos imortais, nós nos alimentamos das coisas da alma e a mensagem espírita, ela tem essa capacidade de levar esperança, de levar consolo, de levar ensinamento, de levar esclarecimento. Esse é o objetivo do programa Presença Espírita. Desmistificar um pouco o que é o espiritismo, não é, Ayrton? Sim, uma doutrina que a gente tem como uma referência de filosofia de vida, de esclarecimento, consolação. Então o Espiritismo, ele trata dos assuntos cotidianos, mas com elevação e com profundidade, que é a grande força do Espiritismo é na sua filosofia. Então a gente trata de diversos assuntos, né? Vamos tratar hoje de diversos temas relacionados a perguntas que ficaram dos programas anteriores ou por perguntas que foram colocadas na nossa página do Presença Espírita, né? E que aqueles que estiverem acompanhando o programa podem participar já deixando a sua mensagem na nossa página ou ligando para cá. Hoje nós estamos com o telefone 3028-7122 aberto para as ligações e nós vamos continuar tratando de assuntos diversos hoje, mas sempre com a mesma profundidade, tendo como referencial as obras de Allan Kardec. E esse programa de hoje, ele é bem especial por ser perguntas e respostas, porque às vezes a gente responde rapidamente, a pessoa não entende em profundidade. Então nós juntamos as perguntas do mês e hoje nós fazemos esse programa especial. Na semana passada, Patrícia, nós falamos a respeito de passes e curas espirituais e no final do programa chegou uma pergunta a respeito da prece. Uma pessoa que ora com fervor, dentro da própria casa, num momento de dificuldade, ela pode alcançar alguma graça, ela pode alcançar a cura, por exemplo, de uma doença? É o fato dela se colocar perante Deus, expondo as suas dificuldades e humildemente pedindo, louvando, agradecendo, se for do merecimento dela, o merecimento não no sentido de merecer uma dádiva ou não merecer uma dádiva, um privilégio. O que Deus espera da gente é que nós aprendamos com as dificuldades. Mas é claro que Jesus, inclusive quando esteve aqui conosco, nos disse, pedi e obtereis, né? Peça, né? Que se for para você obter aquela graça, você vai obter. Mas a prece, ela ela é uma espécie de tratamento, né? Porque quando você faz a prece, você pensa no que você está pedindo, no que você reflete acerca daquilo que você precisa, né? Então, para pedir, temos técnica? É claro que sim. Né? É importante que a gente fale sobre a prece, nunca é demais, né, falar sobre a prece, porque ela nos conecta com Deus, ela tem esse poder de nos conectar com Deus e principalmente, é lógico que Deus está o tempo todo sabendo o que a gente precisa, mas muitas vezes a gente não sabe o que a gente realmente precisa e a prece tem esse dom de nos colocar em nosso lugar. E nós comentávamos também na semana passada que nós pedimos muito, nós recebemos muitas coisas do universo, nós recebemos muitas facilidades para vivermos aqui na Terra, mas o que nós damos de troco, né, Ayrton? O que nós damos? Muitas vezes nós vamos na casa espírita e queremos a cura, queremos obter resultados
para os nossos pedidos, mas o que nós damos em troca? Não em troca para a casa espírita, mas em troca para o universo, para o planeta, né? Porque às vezes a gente cruza os braços, pede e não faz nada. Isso talvez seja porque a gente nem sempre se recorde ou se compre muito, as pessoas não compreendem o objetivo da existência. E não compreendendo o objetivo da existência, quase sempre estão voltadas para si mesmas. Então, um grande mérito é quando a gente compreende as necessidades alheias, já que a grande imperfeição da alma é o interesse próprio. E o mérito da caridade é o desinteresse. Então, quando a gente se coloca assim, em benefício do interesse coletivo, quer seja no trabalho, outras ações que a gente reconhece que está beneficiando outras pessoas, isso é meritório. Então, a gente tem que recordar o nosso valor perante a família e perante a sociedade, aquilo que nós estamos contribuindo para que haja não só harmonia, mas também a desigualdade social. E essa colocação que a Patrícia fez, de que a prece é a nossa linha direta com Deus, isso falta muito na nossa vida na Terra. Nós estamos um pouco afastados da espiritualidade, da religiosidade, nós corremos atrás das coisas materiais, nessa loucura que é a vida material, na conquista dos bens para os nossos filhos, e muitas vezes até nós esquecemos de passar isso para eles, que eles são espíritos imortais e que o tempo na Terra é muito curto e que outros valores devem ser adquiridos na nossa vida. Até nisso a prece ensina, né? E como vocês falavam no começo do programa, acerca do espiritismo, do que ele traz para nós, é sempre importante dizer que o espiritismo ele precisa ser acessível. Justamente por isso, por ser uma ciência, por ser uma filosofia e principalmente por ser uma religião, no sentido lato da palavra, mas específico também, porque nos faz essa conexão com Deus, tudo o que nos acontece precisa ser simples. Né? Então, não há um milagre, eu peço e porque eu pedi, aquilo vai me acontecer. Né? O que Jesus quis é que a gente pensasse, que a gente pode contar com Deus, que Deus está conosco, mas que a gente se preparasse também, porque muitas vezes o que nos acontece é aquilo que precisa nos acontecer, não aquilo que nós desejamos que aconteça. Então a doutrina espírita tem essa missão de esclarecer acerca disso, porque muitas vezes nós ficamos tristes porque não aconteceu o que eu queria, mas naquele momento não era o que eu precisava. Né? Muitas vezes a doutrina espírita, não sei se vocês concordam com isso, mas algumas pessoas acham que a doutrina espírita, pelo fato de ter essa questão filosófica e científica, seria muito rebuscada, elitizada e que não se aproxima das pessoas. E Chico Xavier é o maior exemplo, o baluarte que nós temos, que a simplicidade faz a gente chegar a Deus, faz a gente chegar até Deus. Então a gente procura entender, compreender e viver o espiritismo. Como você falou, não adianta eu fazer o bem, né, e ficar esperando. Às vezes aquela troca não vem naquele momento e do jeito que eu preciso, vem de uma outra forma. Então eu preciso também ter os ouvidos de ouvir, os olhos de ver, o coração de sentir o recado que está sendo dado por Deus para nós. E é muito comum isso, né, Aito? Às vezes as pessoas vão na casa espírita em busca de um milagre, em busca de uma cura. Muitas pessoas carregam a mediunidade, querem se ver livre da mediunidade, vão com problemas familiares, com problemas financeiros, achando que a casa espírita vai resolver tudo isso, passam a frequentar o centro espírita e que com o tempo percebe que as coisas não são resolvidas, porque nós mesmos é que temos que resolver, né? Muitos abandonam o espiritismo achando então que seria uma varinha de condão, uma varinha mágica. E nós sabemos que as lutas são nossas, não é? Exato. Porque ainda que a gente tenha esse socorro imediato através do passe, da fluidoterapia, através do atendimento fraterno que tem nas casas espíritas, que é o socorro que se oferece no cotidiano para essas situações mais aflitivas, mas a doutrina espírita é a doutrina da transformação, da renovação moral. E aí, quando a gente se depara com o esclarecimento que a doutrina espírita traz, ela nos convoca a mudanças.
E aí nem todos estão dispostos a essa mudança, quer seja no exercício da mediunidade, que vai exigir educação, a mesma reforma moral, a dedicação semanal, as atividades. Então nem todos estão dispostos. E quando fala em trabalho, aí muitas pessoas acabam se afastando. Então, porque é um convite, não, a Patrícia falava da importância da simplicidade da doutrina espírita, mas ela é um convite ao conhecimento, e é pelo conhecimento que a gente se liberta. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Por isso que a doutrina espírita é sempre um convite ao estudo e à renovação constante. Nós vamos falar de muitos assuntos hoje, porque a coleção de perguntas que nós temos aqui, elas são de vários teores, da parte científica do espiritismo, da parte filosófica, da parte evangélica, mas você pode mandar perguntas novas hoje também, tanto pelo Facebook, nosso canal já está aberto, quanto pelo telefone 3028-7122, que o nosso canal telefônico também está aberto no dia de hoje. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o programa Presença Espírita. Olá, estamos de volta com o programa Presença Espírita. Esse é o segundo bloco do nosso programa. Estamos ao vivo nesta quinta-feira, 27 de julho, e você pode participar do nosso programa pela nossa página do Presença Espírita no Facebook. E hoje também estamos atendendo pelo telefone aqui da TVM, é no 3028-7122. Você pode ligar e participar tanto do sorteio do livro, como deixando sua pergunta sobre o tema que nós estamos tratando. E nesse segundo bloco iniciamos com a sugestão de leitura da semana, Jesus no Lar, pelo Espírito Ney Luz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier. É o tipo de livro que trata dos ensinamentos de Jesus realizados na casa de Simão Pedro. Então, Ney Lúcio coloca de uma forma narrativa os ensinamentos de Jesus que tratam nesses diferentes momentos em que Jesus dialogava com seus discípulos. Então, aqui a gente encontra aquelas noções esclarecedoras a respeito da mensagem do Cristo nessa forma com que Ney Lúcio traz no diálogo, na expressão de Jesus, que tratando sobre a consolação, a fé, a esperança, né? A educação moral. Então esse é o tipo de livro adequado para aquelas reuniões, por isso Jesus no Lar, adequado para as nossas reuniões de Evangelho no Lar, assim associando ao Evangelho segundo o Espiritismo, bem como a outras obras que são maravilhosas para esse momento especial que é o culto cristão do Evangelho no Lar. Então fica a sugestão de leitura de Jesus no Lar pelo Espírito Ney Lúcio, que é também o exemplar que vamos sortear no último bloco do nosso programa, e você pode participar deixando a sua mensagem lá, quero participar do sorteio, ou ligando aqui para a TVM no 3028-7122. Nesse programa estamos tratando de perguntas e respostas que ficaram dos programas anteriores ou que foram deixados em box na nossa página do Facebook. E eu vou passar para a Silvia uma das perguntas, que é sobre a prece, que nós já tratávamos no primeiro bloco. Se a prece nos torna melhores, Silvia? Inclusive, esta pergunta, ela é uma das perguntas que estão no Livro dos Espíritos. Entre as 1018 perguntas, esta está presente lá. A prece torna melhor o homem? E os Espíritos dizem que sim. Na verdade, nós não temos muita noção do valor desta ferramenta, que cada filho de Deus tem consigo. A prece
esse canal de comunicação direto com Deus. Quando nós oramos, nós atingimos faixas tão elevadas da vida que nós não temos condições de perceber e nós desconhecemos. Isso quando nós oramos com sinceridade, com fervor, com honestidade, e atingimos faixas tão elevadas onde habitam espíritos elevados. E nós começamos a ganhar simpatia desses espíritos, pelo nosso fervor, pela nossa devoção, pelos nossos pedidos, que muitas vezes fazemos pela saúde do próximo e não coisas para nós. E repetidamente entrando em contato com essas faixas vibratórias superiores e com esses espíritos superiores, nós vamos sendo modelados por eles, com dicas nas nossas decisões, com intuições positivas em coisas que devemos fazer, no direcionamento de algumas escolhas, e com isso nós vamos nos tornando melhores, porque quando vamos tomar uma decisão, nós já temos aquele pensamento íntimo do certo, do correto, do melhor caminho a seguir. Então a prece é uma ferramenta, das melhores ferramentas que o homem encarnado tem consigo, e é com a prece que nós conseguimos entrar em contato com o mundo superior. Então nós devemos utilizá-la sempre, em qualquer momento da nossa vida, sem necessidade de estarmos dentro de um templo religioso. Ela pode ser feita em qualquer lugar que nós estejamos, e sempre fazer com o coração muito sincero, com a alma muito conectada com essas energias superiores. Nem sempre, como disse a Patrícia, nós vamos receber aquilo que nós pedimos, mas sempre receberemos bênçãos das regiões mais altas da vida, porque nem sempre aquilo que pedimos é o melhor para nós, e Deus sabe o que é melhor para nós. Então, que façamos uso dessa ferramenta diariamente, diuturnamente, buscando socorro em quem pode nos dar socorro. E nós temos muitas perguntas aí, não só sobre esse tema, mas outros temas importantes também, não é, Patrícia? Então, eu destaquei uma pergunta que a gente já respondeu aqui algumas vezes, mas que eu achei interessante falar sobre isso, mesmo porque esses dias me deparei com uma revista, e a gente gosta de, por exemplo, quando tem alguma revista que não é espírita, ou algum jornal, ou mesmo na internet, alguma reportagem sobre a doutrina espírita, a gente gosta de ver o que falam, se está correto, enfim, como estão vendo a doutrina espírita. E essa revista, que é uma revista para jovens, né, em especial para as meninas, ela começa assim falando sobre a doutrina espírita. A gente pode matar uma formiga por engano e a bichinha ser o espírito da nossa avó que morreu alguns anos atrás? Né, que poderia ser formulada da seguinte forma: por que nosso espírito não pode encarnar em um animal? Né, então a resposta até nessa pergunta da formiguinha seria não, de jeito nenhum. E a resposta que a doutrina espírita nos dá é claro que não. Por quê? Porque um animal, ele não tem a organização orgânica e nem perispiritual para receber um espírito como o espírito, o nosso espírito, né? Um espírito em evolução. Os animais, embora eles tenham alma, nós não podemos encarar que eles tenham espíritos. Eles estão ainda em formação, eles estão formando quem sabe um dia se tornarão espíritos, mas eles estão ainda em formação. Eles têm uma metade de consciência e metade aquela parte animal que vem até eles e faz com que eles então não consigam raciocinar, ou seja, eles não têm a razão, diferente da gente. Então a metempsicose, que é um fato tido
e encarado por outras religiões, como por exemplo o budismo, não cabe. A doutrina espírita explica que isso não é possível, né? Justamente por esses motivos que eu falei para vocês e outros mais que a gente pode se aprofundar um dia somente nesse assunto, falando sobre animais. E mesmo porque, né, Patrícia, complementando a evolução que nós ganhamos, nós não retrocedemos, né? Sim, claro. Nós não voltamos para trás. Então, o espírito estagia por um processo evolutivo muito longo, milenar, passando pelas várias classes até chegar ao reino hominal, e chegado à razão, nós não voltamos para trás. Mas é interessante a inteligência rudimentar desses nossos amiguinhos, que são os animais, que estão aí num progresso contínuo também, e a ligação que nós temos por eles, né, que é sempre muito forte. É importante falar sobre isso, porque algumas pessoas falam, nossa, eu prefiro criar um animal do que ter uma pessoa, ou criar uma criança, né? Falando isso, que o animal tem menos maldade, né, que o animal sempre nos dá carinho, nos dá retorno. E a doutrina explica, a doutrina espírita vem e explica isso pra gente, o porquê, né? Qual que é essa diferença e o porquê que o animal não pode ser comparado. É uma questão orgânica mesmo, de psicosfera, de perispírito, né? É uma questão mais profunda, mas a gente sabe que não nos tornaremos animais, né? Não voltaremos como animais. Infelizmente ou felizmente, nós não voltaremos. Essa é uma percepção da questão da... Quando a gente lê o Livro dos Espíritos, Allan Kardec tratou dessa questão dos animais e do homem. Então, os Espíritos esclarecem bem que esses princípios inteligentes um dia chegam à idade da razão pelo processo de evolução. Então, se a gente chamar de alma animal, a alma animal será sempre inferior à alma humana. E a gente dá a impressão assim, mas o cão é tão, né, obediente, ele é tão carinhoso, e há seres humanos com capacidade de atitudes cruéis, mas é que nós já chegamos à idade da razão e do livre-arbítrio, enquanto os animais agem predominantemente por instinto, tendo alguma fração de raciocínio, mas eles agem por instinto, e o instinto nunca erra. Então, nós chegamos à idade da razão e, experimentando um certo grau de liberdade, agimos. E alguns agem, né, de uma forma cruel, né, de tal forma que dá a impressão que o animal é mais avançado que o ser humano. E quando a alma do animal é sempre inferior. E lá no Livro dos Espíritos lemos assim, que a distância que existe da alma do animal para a alma do homem é tão grande, é tão extensa quanto a distância da alma do homem para Deus. Nós vamos falar mais sobre esse assunto. Você pode mandar as suas perguntas aqui para a Patrícia, na nossa página no Facebook e também no telefone 3028-7122. Lembrando que hoje nós estamos sorteando o magnífico livro Jesus no Lar, da psicografia de Chico Xavier, pelo Espírito Neio Lúcio. Já voltamos. Nós voltamos com o terceiro bloco do programa Presença Espírita e hoje o nosso tradicional programa de perguntas e respostas. Dos vários temas, das várias áreas da doutrina espírita, filosófica, religiosa, a questão da mediunidade. Vou perguntar uma questão bem importante para o Ayrton a respeito da desigualdade social. Parece, quando nós olhamos o mundo do jeito que está, que ela vem aumentando. Isso é uma realidade, Ayrton? Como é que o Espiritismo explica isso? É lógico que se nós analisarmos assim pontualmente, há de fato uma grande concentração de riqueza, que leva a essa profunda desigualdade que a gente vê no nosso país. Não é diferente do que acontece em muitos outros lugares do mundo. Mas o quadro de desigualdade social, ele é natural em função do estágio evolutivo que nos encontramos. Dizem os Espíritos que isso vai desaparecer, porque é decorrente das nossas ações, é das ações humanas e não de uma lei divina. Então, ainda que nos sirva de provas e de expiações para outros, esse processo vai diminuindo, a desigualdade vai diminuindo na medida em que diminui a predominância do orgulho e do egoísmo. Agora, se nós não conseguirmos combater eficientemente o egoísmo e o orgulho, essa situação tende a perdurar. Mas também os Espíritos alertam que aqueles que utilizam da sua superioridade momentânea, digo momentânea,
justamente porque esses espíritos poderão reencarnar numa condição semelhante àquela que impuseram aos outros a privação, o sofrimento, porque tomam para si muito mais do que é necessário. Então a gente vê grandes concentrações de renda, de dinheiro, faz com que muitas pessoas estejam ostentando, às vezes, um relógio que custa milhões de dólares ou coisas assim. Então é natural que aconteça uma certa... Não há possibilidade da igualdade absoluta de recursos, mas poderia se reverter em grande quantidade em benefício de outros tanto semelhantes que estão numa condição abaixo da linha da miséria. Mas isso é explicado pela nossa condição ainda, do orgulho e do egoísmo que prevalece. Mas isso tende a desaparecer na medida que nós consigamos vencer isso. E, ao mesmo tempo, só pela lei da reencarnação que a gente compreende que aquele que um dia foi rico poderá vir numa condição, de uma condição social ou na pobreza. São provações que permitem que o espírito se eleve. Mas aqueles que se utilizam da sua superioridade e fazem com que outros passem por privação, naturalmente terão que expiar esses equívocos que levam ao sofrimento de milhões de pessoas. Então, você acha que é errado a pessoa querer amealhar bens, querer ser rico, ficar rico? Bom, aí quando a gente estuda... a doutrina o Espiritismo deixa muito claro, tanto quando a gente lê, por exemplo, nesse aí, vamos ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. Ou a gente busca também no Livro dos Espíritos, a desigualdade das riquezas, e a gente vai ver que a busca do bem-estar é algo natural. A questão não é a busca do dinheiro, a questão é o emprego do dinheiro. E a gente encontra esclarecimentos no capítulo do Evangelho que eu mencionei, a utilidade providencial da fortuna. A fortuna não deve ser só revertida em benefício próprio, mas ela tem o mérito da possibilidade de ampliar as possibilidades da caridade, é o que geralmente menos se faz. E isso, aquele que tem a riqueza momentaneamente, deve ser aquele que mais beneficia o próximo. E essa concentração, normalmente o que acontece é que o acúmulo incentiva outras, como o egoísmo, a vaidade e o orgulho que vem junto. Então esse é o problema, a maior dificuldade da riqueza, do acúmulo de bens é essa, a exaltação do orgulho, da personalidade própria. E isso faz com que muitos espíritos falhem na aprovação da riqueza. Não está no mal em si, na busca desses bens, mas no uso fruto deles, esquecendo do benefício alheio. Aliás, nós tivemos um programa 2 semanas atrás com esse tema, dinheiro e uso providencial da riqueza, que o entrevistado deixou bem claro que aquele que detém a fortuna é um administrador dos bens de Deus, porque nada é nosso, nem o nosso corpo. Tanto é assim que nós não conseguimos deter a velhice, não conseguimos deter a doença, não conseguimos deter nada que aconteça com o nosso corpo, porque ele não é nosso. Então, aquele que detém a fortuna administra os bens de Deus. E quando o dinheiro não é utilizado para o progresso, para a educação, para a ciência, para o conforto dos menos favorecidos, ele perde o seu valor. Então, aí foi um programa muito profícuo que nós tivemos algumas semanas atrás e importante que sempre venha à baila esse assunto. E Silvia, nós temos uma outra pergunta aqui que ficou também, que é uma questão recorrente, a questão da morte. Se nós encontramos, logo após a desencarnação, os nossos entes queridos. É o desejo de todos nós, que toda a nossa família que foi para o mundo dos espíritos antes de nós, esteja lá de braços abertos a nos esperar. Mas essa não é uma realidade, por vários motivos. Muitos que desencarnaram antes de nós, há muitos e muitos anos, muitas vezes já reencarnaram novamente. Então, não existe essa possibilidade de reencontrar. Alguns estão em outras paragens, porque enquanto aqui na Terra o corpo nos nivela, pode-se viver um homem santo como Chico Xavier e ao mesmo tempo criminosos no mesmo ambiente do planeta, porque o corpo nivela todos os espíritos no mesmo padrão vibratório de vivência na Terra, logicamente. Já quando nós desencarnamos, as coisas não são assim. Então, um parente de nível espiritual muito elevado em relação a nós, ele está vivendo em outras paragens,
como um de menos elevação moral, um espírito que fugiu às leis de Deus, não se comportou como deveria, muitas vezes está numa região mais difícil. Então, nem sempre nós encontramos todos os parentes, às vezes um outro. Quem lê André Luiz sabe que ele não encontrou nenhum parente de imediato. Depois ele foi visitado pela mãe, mas ele fez de Lísias, de Clarencio, dos enfermeiros ali, companheiros de Vicente e de tantos outros personagens dos vários livros, ele fez a sua própria família. Então, muitas vezes nós não encontramos a família da terra, mas encontramos amigos inesquecíveis, amigos que nós fazemos lá, que nos recebem e que nós entabulamos uma ligação muito forte, porque no mundo dos espíritos nós não conseguimos forjar sentimentos, nós somos o que somos, e lá nós encontraremos inclusive o nosso anjo da guarda nos esperando também. Patrícia, mais pergunta? Então, temos mais uma pergunta, que o que é preciso para virar um médium? Então, para virar um médium, até a pergunta ela é engraçada, porque virar, né? Então, para a gente ser médium um dia, nós precisamos primeiro nos conhecer, estudar bastante. A mediunidade é uma virtude que todos nós temos em maior e menor grau, e cabe a nós estudar, entender, e se ela aparece na nossa vida de uma forma ostensiva, ou seja, de uma forma muito aparente, nós devemos, de uma forma muito calma e tranquila, buscar quem possa nos ajudar, e nós recomendamos que isso seja feito na casa espírita, embora a mediunidade não seja um atributo do espiritismo, mas nós recomendamos que se procure a casa espírita, então, para que possa estudar a mediunidade e compreendê-la. Podemos falar mais no último bloco, nós vamos fazer um intervalo agora. Patrícia, a gente pode até dar continuidade claro. Ainda a essa pergunta. Você ainda participe, porque vai dar tempo ainda, nós temos uns 10 minutos de programa e agora a gente vai fazer o último intervalo. Nós voltamos com o último bloco do programa Presença Espírita, lembrando que nós estávamos falando da mediunidade, né? Como virar um médium? Essa pergunta é estranha, né, Patrícia? Porque, na verdade, a mediunidade ela é um dom da alma. Todos nós temos essas antenas psíquicas que permite que nós tenhamos contato com o mundo dos espíritos, que é o mundo de onde nós viemos. Se não fosse essas antenas psíquicas, como nós receberíamos as orientações do nosso anjo da guarda? Então, todos nós, isso é da alma, que se reflete no corpo, necessita de umas conexões físicas para que ela floresça. Mas não é assim, eu quero virar médium, então eu vou sentar numa mesa, vou ficar concentrada e vou começar a psicografar. As coisas não são assim, em muitas pessoas ela aflora, em outras nunca irá aflorar da maneira ostensiva, mas todos nós temos a intuição. Então, o livro dos médiuns é um livro fabuloso, fantástico, para que a gente possa ler e aprender mais sobre esse assunto, ou, como disse a Patrícia, buscar a casa espírita, um grupo de estudo que fale da mediunidade também, nós vamos conseguir ter muitos conhecimentos. É que como as pessoas têm muita curiosidade em torno desse assunto, então isso aguça cada um, né, que passa por essa situação de uma mediunidade mais aflorada, e daí as pessoas falam, você precisa ir na casa espírita e desenvolver a sua mediunidade. Né? O que é esse desenvolver? O desenvolver é justamente conhecer o que é a mediunidade, porque a mediunidade ela tem vários aspectos. Então, um assunto que a gente sempre está fazendo os programas sobre eles e nunca se esgota a nossa vontade de aprender e estudar sobre isso, mas a doutrina espírita não é só mediunidade. Exatamente. Nós vamos falar sobre caridade, então, né, Ayrton? A caridade racional, aquela pensada, decidida, ela tem o mesmo valor que a caridade espontânea? Bom, a caridade espontânea seria aquela daqueles espíritos que já mais evoluídos, que fazem o bem espontaneamente, sem pensar.
Então, muitas vezes a gente fica para refletir, será que faz, será que não faz, será que eu não estou sendo enganado? Então, essa é a caridade racional. A gente precisa parar e pensar para ver se faz ou não faz. Agora, os espíritos que já são generosos, que geralmente fazem o bem e buscam, por vezes, não só fazem, mas buscam as situações de aflição para levar o consolo. Então, lógico que a caridade espontânea é daqueles espíritos que jamais evoluíram e não ficam pensando demasiado. Aliás, para ilustrar melhor a situação, Divaldo Pereira Franca narra que, em uma certa ocasião, Chico Xavier ele narrou um caso de duas senhoras que assistiam uma apresentação no Teatro Bolshoi, em Moscou, e elas ficaram muito emocionadas com a personagem principal, chegando às lágrimas, né? E quando elas saíram do teatro, e para pegar a carruagem para voltar para casa, viram que havia um homem deitado ali, né, no chão frio, numa noite congelante, e aí então uma delas teve o ímpeto de tirar o casaco de peles e doar. Então a outra então parou e disse, mas você vai doar um casaco como esse? É muito caro. Quando a gente chegar em casa, a gente pega cobertores e pede para o lacaio trazer. Então a outra desistiu do ato e foram embora. E aí então foram tomar chá e acabaram esquecendo. E aí na manhã seguinte, aquela que teve o ímpeto de doar lembrou, então pediu para o lacaio levar os cobertores. Mas chegando lá, o homem já havia morrido congelado. Então aí, né, o espírito Bezerra de Menezes fala para o Chico Xavier, quando a caridade é muito pensada, o socorro chega atrasado. Então essa é a diferença entre caridade espontânea, que é aquela que vê a necessidade e socorre, e a caridade racional, que às vezes fica pensando se faz ou não faz, ou se vai ser muito trabalhoso, porque o mérito da caridade está justamente na dificuldade da execução. É que tanto quanto a mediunidade é também uma vertente da doutrina espírita. Poxa, quantas pessoas chegam e falam, eu gosto da doutrina espírita por causa da caridade que vocês fazem. Né? E a gente entendendo que essa caridade é uma necessidade, não só para quem pratica, mas, aliás, para quem recebe, mas muito mais para quem pratica. Né? O quanto essa senhora poderia ter feito um bem, né? Se tivesse naquele ímpeto realizado aquilo que ela tinha se proposto a fazer. Silvia, então eu vou responder a pergunta da dona Edilurdes. A Edilurdes. Quando reencarnamos, nosso espírito protetor é sempre o mesmo em todas as encarnações ou muda a cada vida? Bom, quando nós reencarnamos, muda também o espírito protetor. Né? O espírito protetor ele tem várias missões e ele vai também reciclando essas missões. Mas é claro que o nosso espírito protetor, ele sempre tem afinidade conosco. Né? Ele torce por nós, ele vibra por nós, ele está sempre nos acompanhando e fazendo o possível através dos bons pensamentos, das boas intuições, se nós assim o desejarmos também, para que nós sigamos sempre o caminho certo, o caminho do bem. Né? Tem mais alguma pergunta? Tem. É uma pergunta muito interessante, porque nós estamos vivendo esse tempo aqui na Terra. Como proceder na hora que o desânimo bate à nossa porta? Hoje é tudo tão fácil no mundo que até perde a graça. Quem não quiser assistir o programa Presença Espírita hoje sabe que sexta-feira, quinta-feira que vem ele está no YouTube, vai assistir. As nossas vós passavam as roupas com ferro em brasa, hoje nós compramos roupas que nem precisa passar. Então o mundo ficou sem graça nesse sentido de tantas facilidades. E por não usarmos mais a mente para pensar e as mãos para trabalhar, muitas vezes o desânimo bate à nossa porta realmente. O Espírito Emmanuel diz o seguinte, que o desânimo para um filho de Deus é inadmissível. E Paulo de Tarso dizia que o cristão tem que estar sempre em pé para o bom combate. Então, desanimar jamais. Mas eu vou passar uma receitinha de Albino Teixeira, através da psicografia de Chico Xavier. Ele dizia que há um remédio para o desânimo. A cada dia fazer uma boa ação. Em um ano, nós faremos 365 boas ações. Pequenas boas ações, não aquelas grandes caridades, mas pequenos detalhes da nossa vida onde nós podemos ajudar aqui, ajudar ali, uma palavra amiga, um abraço, uma desculpa, um muito obrigado. Pequenas boas ações todos os dias
mantém-nos ocupados pelo desafio que nós temos que vencer a cada manhã quando nós acordamos e colocamos os pés fora da cama. Em 365, a nossa conta na contabilidade divina vai estar lá no alto, bem positiva. Os espíritos sabedores que nós trabalhamos vão dar mais trabalho para nós, e com mais trabalho não podemos desanimar. Essa é a receita de hoje para quem está desanimado com a vida. Vamos para o sorteio, então? Então, o livro é Jesus no Lar, Neo Lúcio, psicografia de Chico Xavier. E a vencedora que ganhou o livro é a Gislaine Bloch Antunes, que participou através da nossa página do Presença Espírita no Facebook. Então pode retirar o livro, né, Silvia? Isso, na Livraria Espírita Educadora, a partir de amanhã à tarde. E tenha uma excelente leitura. Esse livro começa e nunca acaba, porque a gente começa, termina e começa de novo. Nós vamos encerrando o programa Presença Espírita. Semana que vem estaremos ao vivo novamente aqui, quinta-feira, 22 horas. Contamos com a participação de todos vocês, né? Ayrton, Patrícia. É isso mesmo. E que vocês todos tenham uma excelente semana. Tchau. Obrigado. Comprar um imóvel é uma escolha importante. Comprar um Vila de Sorrento é uma escolha para a sua vida. A segurança de um condomínio, a estrutura de um clube